Olá, bom dia. São 6 horas e 1 minutinho. O programa A Notícia de Frente começa agora, então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à edição de hoje. Vamos falar da PEC do Centrão, que quer limitar poder do Supremo. Vamos falar também da tentativa da Prefeitura de Cuiabá implantar a cobrança da coleta de lixo. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Então, bom dia para você, Daniel Petengil. Seja muito bem-vindo nesta quarta-feira, véspera de feriado ou ponto facultativo. Isso. Bom dia, Luciana. Bom dia, professor Haroldo. Bom dia. Bom dia a você que nos assiste em todo o estado. Bom cafezinho para todos. Realmente hoje um pouquinho menos frio, né? Mas a tendência é de que hoje esquente um pouco mais durante o dia, mas no fim de semana volte de novo a ficar amena a temperatura, o que está bastante diferente, está divergindo das características aí da nossa região. Olha só, vou te falar que você, ainda bem que disse que está esquentando, porque eu preciso contar aqui, viu, que a nossa supereditora, Verônica Raquel, chegou aqui, professor, de bota, de cachecol, de 3 casacos, o frio que ela está esperando, eu não entendi, ainda perguntei de onde que veio esse frio, ficou brava, que está um gelo lá fora. Mas ela está elegante como sempre, Verônica mentira, Raquel. Tá não, está sim, elegante, ela está sempre muito bem vestida, elegante, a Verônica Raquel. Menos hoje. Não, mas hoje ela cometeu um pouquinho o excesso, porque se chegar o frio que ela está esperando, nós estamos congelados, entendeu? Bom dia. Bom dia, Luciana Gavilha, bom dia, o Daniel Petengil, bom dia a todos os nossos queridos telespectadores. Que vocês tenham, todos nós tenhamos uma quarta-feira iluminada, abençoada, protegida, que é isso que a gente precisa. Vamos lá. Amém, que assim seja, viu? Olha, já começa aqui essa edição, lembrando você do nosso número aí congelado na tela, para caprichar aqui no nosso momento de interatividade. E também pode nos acompanhar pelo portal Gazeta Digital e também pelo Facebook, através da TV Vila Real. Fique ligadinho na gente, viu? Muitos assuntos importantíssimos aqui. E eu vou pedir para que o Daniel Petengil, por favor, traga para a gente a manchete e outras notícias também do jornal A Gazeta, que circula em todo o estado de Mato Grosso. Vamos lá, Luciana, a edição 10884 do Jornal A Gazeta, desta quarta-feira. Beneficiado pela idade, Arcanjo se livra de júri popular pela morte de vereador há 2 décadas. Esse crime aconteceu em 2002, foi o vereador de Várzea Grande, Valdir Pereira, que foi assassinado e o João Arcanjo foi apontado, continua sendo apontado, na verdade, como o mandante desse homicídio, mas por uma questão de prescrição, né, do crime e da idade do João Arcanjo, que já chegou a 71 anos, ele se livrou desse julgamento, porque houve essa prescrição realmente, né? Aqui, logo abaixo, temos essa polêmica da comunidade Valentes de Davi. Houve uma operação ontem da polícia contra o tráfico de drogas lá, mas não acharam muita coisa. E acabou por ampliar ali o clima de crise também, acirrou os ânimos entre os moradores do local. A gente deu essa matéria um dia antes, cerca de 400 pessoas que são atendidas ali podem e devem voltar a morar nas ruas. É um problema social bem grave. Logo à esquerda aí, o Coité já mostrou, rodovia da morte, BR-63 é debatida em Brasília. Foi uma audiência pública com os senadores, demais políticos de Mato Grosso. O governador em exercício, Otaviano Pivetta, participou por videoconferência e reclamou bastante. Não é para menos, né? Essa reclamação sobre a BR-63, a gente vai falar mais sobre isso. Logo abaixo, um caso bastante grave também, uma filha de 2 anos de uma adolescente de apenas 16, que vinha sendo ameaçada e mantida em cárcere privado pelo companheiro também de 16 anos, o Michael André de Paula. Ele reagiu à ação policial e acabou morto pela polícia no bairro Dr. Fábio, esse garoto que é acusado de participar do Comando Vermelho, da facção Comando Vermelho. Obrigada, Daniel. Quina de São João, última aqui, Lu. Opa, por favor, desculpa. O prêmio de 200 milhões já anima os apostadores. 200 milhões é a Super Quina de São João, que vai ser
sorteada no dia 25 de junho, né? Muitas Tá pessoas já mim. estão fazendo a fezinha. Nem adianta fazer sua fé. viu? Já é Tá pra sua, mim. desculpa, Já é então tá minha, bom, eu viu? ia, mas não vou mais. 200 milhões. Pensa, ó, pensamento positivo, viu? Paga um churrasquinho pra vocês, tá bom? Olha aí, tá Churrasquinho. gentil, você tá vendo? É, logo cedo. Tá, gente? Brincadeira, gente. Quando que é de São João? Que dia que Dia cai? 25 de junho, semana que vem, né? Quarta-feira. Quarta-feira. Se ela não vier na quinta, meu amigo, pode ter você já certeza que já Não, era. Eu confio no profissionalismo da Luciana. A Verônica vai Raquel, estar escuta. milionária. Hein, Daniel? Tudo bem, vou estar Daniel, aqui, discretíssima. a Verônica Raquel vai falar, escuta, a Lu não chegou ainda, e agora? Liga pra quem, gente? Quem que vai fazer? Já vai estar A na editora. Europa uma hora dessa já. O professor Choque vai fazer. A Lu sumiu, É. né? Não, mas- Ganhou na quina. Obrigada pela dica, porque aí eu preciso ser discreta, eu tenho que chegar aqui com cara de triste. Não ganhei, não foi dessa vez, viu, professor? Vai disfarçar, né? Se eu conseguir, né? É. Bom, gente, vamos embora, que tem muitas notícias aqui. O Daniel já trouxe pra gente o spoiler, né? Alguns destaques do jornal A Gazeta, que também serão destaques aqui nesta bancada. E eu começo falando sobre a BR-163, porque houve, de fato, essa audiência pública e o vice-governador Otaviano Pivetta participou e ficou, gente, arredio, bravo e com razão, diante de um prazo que foi colocado como uma alternativa para destravar todo esse processo e também ter um novo processo de licitação para uma nova concessão. Mas quem vai contar para a gente todos os detalhes desta audiência pública e das definições é o repórter Oliveira Júnior. Temos já ao vivo aí, infelizmente já com essa imagem terrível daquele acidente trágico que matou inúmeras pessoas e acabou acelerando as discussões em torno da BR, da concessão. Vamos então com o repórter Oliveira Júnior. Conta pra gente o que ficou definido nessa audiência, Oliveira. Bom dia para você, para sua equipe. Bom dia, Luciana. Bom dia, Daniel. Bom dia, Haroldo Arruda Júnior. Você que acompanha a notícia de frente em todo o estado de Mato Grosso. O vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, participou de forma remota na manhã de terça-feira de uma audiência pública que discutiu a concessão da BR-163 no Senado Federal. E ele criticou o prazo de cerca de 2 anos para a realização da nova concessão. Preste atenção no que disse o vice-governador, abre aspas, nós todos assistimos no dia a dia às tragédias que acontecem nesta estrada. Precisaríamos saber quem são as pessoas que vão morrer vítimas deste descaso nos próximos 2 ou 3 anos, que é o que vai demorar para a concessionária se retirar do governo federal, promover uma nova licitação, questionou Pivetta. Ele disse ainda, temos que saber para avisar essas pessoas que elas vão morrer nesta rodovia, vítimas do descaso e da irresponsabilidade do Estado brasileiro. Esse é um milagre que ainda não conseguimos fazer, lamentou o vice-governador, que é um grande empresário, grande produtor rural na região do Médio Norte, ali na região do Nova Mutum, conhece muito bem essa questão da estrada que corta a região, a 163. E o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o deputado Eduardo Botelho, atendeu a pedidos de lideranças aqui no estado, do Médio Norte do estado, e resolveu realizar na próxima terça-feira, dia 21, uma audiência pública aqui no estado para discutir a duplicação da BR-163. O encontro será na Câmara Municipal de Lucas do Rio Verde, a 330 quilômetros de Cuiabá, às 9 da manhã, e terá transmissão pela TV Assembleia Legislativa. Ou seja, finalmente as autoridades acordaram depois de uma pressão popular para tentar resolver esse problema desta rodovia da morte que, infelizmente, a cada dia, a cada semana, tem cenas horríveis como estas que vocês viram aí, de caminhões contra carros pequenos, contra motos, acidentes fatais que têm ceifado as vidas de muitas pessoas aqui no estado, infelizmente. Voltamos com você, Luciana. Obrigada, Oliveira, pelas informações. Olha, cenas trágicas, né, de uma das maiores tragédias na BR-163. E essa tragédia acabou tentando fazer com que os nossos governantes pudessem ser mais ágeis em trazer a solução para a BR-163. Qual é a solução? A receita já se tem, gente. Tem que romper a concessão com a Rota Oeste
para que um novo processo aconteça e, enfim, aconteça a duplicação da BR-163. Agora, esse acidente aí não foi o único que aconteceu, tá? Ele matou em maior número, né, em um único dia, em uma única ocorrência. Só que vamos lembrar aqui que durante um período de um ano passado, mais de 200 vidas se perderam na BR-163. Vou lembrar que essa rodovia, que é responsável pelo tráfego das principais riquezas aqui do nosso estado, é uma rodovia em que as commodities passam por ela, gente. E aí nós não podemos mais permitir que essa situação continue se arrastando. Por tempo demais, professor, os nossos representantes, Daniel, ficaram omissos, né? Agora, essa audiência tinha ventilado aí mais 2 anos para romper com toda essa burocracia, para que realmente coloque um ponto final, professor, nessa concessão com a Rota Oeste e comece um novo processo. 2 anos, o que justifica isso? Porque enquanto, gente, não chegou um ponto final, quem continua lucrando? A Rota Oeste, que não está dando a devida contrapartida. Vou reforçar aqui, professor, a concessão são de 850 quilômetros, Daniel, 850 quilômetros. Os investimentos seriam da ordem de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Aí você se pergunta, será que não está entrando dinheiro, não, no caixa da Rota Oeste? Entra todos os dias, minuto a minuto. Só que esse dinheiro que deveria ser revertido em obras vai para pagar dívida de quem? Da concessionária, professor. Você já falou praticamente tudo. Não, tem muito para falar ainda, porque é uma vergonha nacional, sim, professor. É uma vergonha nacional. Mas o que te deixou indignado, me deixa indignado e deixa qualquer ser humano indignado. Eu vou complementar exatamente tudo que você já disse, dizendo o seguinte: 8 anos de concessão, querem mais 2 para resolver o problema. 850 vidas perdidas em 8 anos, de 2014 para cá, porque essa concessão foi dada em 2014 e não foi feito absolutamente nada. Ou o que foi feito pela concessionária não justifica o que ela arrecada. 500 milhões de reais ao mês em pedágio e é incapaz de tapar buraco, é incapaz de fazer a duplicação tão necessária para essa rodovia da morte, o que é simplesmente um absurdo, uma carnificina que estão fazendo. Né? Com raríssima exceção, no caso específico do Wellington Fagundes, que pede que a conversão dos pedágios de hoje possam ser utilizados imediatamente numa tentativa de se fazer alguma coisa pela rodovia da morte, para minimizar o problema. Né? Em contrapartida a essa solução, que eu acredito que pelo menos pode dar um certo alívio nessa questão dos acidentes, porque todo dia morre gente nessa avenida, nessa rodovia praticamente, né? Em contraponto a isso, você vê uma declaração absolutamente fora do quadrado, que reforça o seu ato de negligência e de irresponsabilidade, especificamente do presidente da Rota do Oeste, chamado Júlio Perdigão. Esse é o nome dele. O que ele disse é o seguinte: tudo que nós recebemos de pedágio não dá para pagar, não dá para fazer duplicação. E ele declara isso hoje, 8 anos depois, né? Não dá para fazer duplicação, nunca deu para pagar, para fazer duplicação. O que a gente recebia era para custear as coisas operacionais da concessionária, para pagar dívidas que eles têm, que é o Odebrecht, com bancos, de outras ações que foram feitas, como se isso fosse problema da nossa população, né? O que acontece é o seguinte: agora de forma amigável, é isso que eu acho mais interessante, ele explora, né, com pedágio, recebe milhões de reais durante 8 anos, não faz o que é para fazer, não cumpre o contrato e agora quer devolver de forma amigável. Olha, eu não quero mais brincar, eu já enchi o bolso de dinheiro, já levei à morte 850 pessoas, eu não quero mais brincar. Agora devolve para o governo federal faz o que quiser, ou então põe para concessão para uma outra pessoa, mas espera mais um pouquinho, tá? Só mais 2 anos, que eu preciso arrecadar um pouquinho mais, porque ainda tenho dívida para pagar. Pelo amor de Deus! Será que não tem um deputado federal, um senador da República que realmente fala: que é isso, rapaz, você está louco? Pode parar com isso. Qual o patrimônio desta empresa, dessa Rota Oeste, para justamente devolver ao erário público tudo aquilo que ela ainda vem arrecadando e não reinserindo no sistema? Não pode ser assim, gente. Não pode simplesmente uma concessão ser dada dessa forma e não ter um tipo de punição, não ter absolutamente nada, considerando o trágico, a forma trágica com que as coisas vêm acontecendo, exatamente por responsabilidade dessa concessionária. Não existe mais ninguém responsável se não é a própria concessionária Rota do Oeste. Desculpa, mas a única coisa, o único objeto
né, do contrato era a duplicação e ela não fez. Ou o que fez, me parece que foram 120 e poucos quilômetros de duplicação, algo ridículo dentro de uma concessão de 800 quilômetros. Não há um caminhoneiro que não reclame exatamente dessa 163. Não há um caminhoneiro, considerando que nós temos uma rodovia que é a principal rodovia de logística e de escoamento de commodities deste estado. Eu imploro para que realmente os nossos representantes federais, senadores, governador do estado de Mato Grosso, inclusive com parceria até mesmo com o governo federal, achem uma solução muito mais plausível do que essa apresentada aí, no sentido de resolver essa situação. Não dá para esperar 2 anos, não. Vai falar para as famílias que perderam seus entes queridos, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu a filha, que agora só daqui a 2 anos para resolver? Ah, pelo amor de Deus. Desculpa, com licença, obrigado, mas eu acho que a gente precisa ter mais força jurídica em situações como essa, para que essa empresa seja realmente punida. Punida, porque devolver as vidas, infelizmente, ela não pode e não dá. Obrigada, professor. Agora, Daniel, vamos tentar entender uma situação aqui, né? O próprio presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Eduardo Botelho, vai realizar uma audiência pública na próxima terça-feira, reunindo aí lideranças do Médio Norte, daqui de Mato Grosso, de outras regiões também. Agora, não é para ser apenas um discurso da esfera política, porque nesse momento eu duvido que algum parlamentar aqui de Mato Grosso vai tentar fazer diferente. Agora, os discursos precisam cessar. O que precisa de fato é tocar isso, Daniel, é romper com essa concessão e dar início a uma outra. Você acredita que todos esses andamentos agora, esses desdobramentos, vão trazer alguma ação efetiva para a BR-163 ou você acredita que não, que é apenas agora um discurso político, porque temos as eleições 2022? Luciana, a questão tem que sair do plano dos discursos realmente. Houve essa audiência pública ontem no Senado, foram discutindo vários aspectos em relação à rodovia. Agora, na terça-feira, vai ter outra discussão em nível regional, lá em Lucas do Rio Verde. Também vai ouvir produtores, empresários, toda a comunidade local, políticos locais. Ok, tudo bem, é salutar esse tipo de contato, né, e de discussão. Mas, e de efetivo? Eu acho, na minha opinião, que a questão contratual, empresarial e de dívidas que a Rota Oeste tem com o governo federal e vice-versa, isso tem que ser colocado à parte, né? É preciso uma ação emergencial enquanto essa questão entre os dois entes aí, entre a empresa e o governo federal não se resolve, isso tem que ser colocado de lado e tem que ser trabalhado de forma separada. É preciso de uma ação emergencial, um contrato emergencial que o poder público, ou o governo do estado, em parceria com o governo federal, né, ou se encontrar algum tipo de solução, uma autarquia estadual, o próprio deputado Max Russi fez essa sugestão para que alguma autarquia estadual aqui em Mato Grosso, né, consiga, de certa forma, resolver ou assumir esse trecho até Sinop, ou até mais acima de Sinop, que tem mais gravidade, por enquanto, consiga assumir, inclusive, essa arrecadação de impostos. Sim. E efetivamente fazer obras, nem que seja algum trecho, parte de algum trecho, para duplicação. Né? Os trechos mais críticos. Exato. Né? Você já iniciar um processo de Enquanto duplicação. isso, a questão contratual lá do Rota Oeste e do governo federal vai se arrastando, porque vai se arrastar mesmo, por 2 anos, você vê como é que é. Se o governo federal, junto com o estadual, não assumirem isso vai se arrastar e nós teremos mais vidas perdidas. Porque senão pode fazer uma, 2 ou 20 audiências públicas até fora do país. Mas e aí, que tipo de solução isso vai trazer para quem é o usuário? Exatamente, né? Daniel. Não é só mostrar boa vontade, não discurso político, é preciso ação. Ação, agir. Você disse corretamente, Luciano. Precisa ter algo prático, né? Emergencial. Porque se esperar para discutir 2 anos, rapaz... Porque o barulho já foi feito, professor. Vamos lembrar aqui que o ex-ministro de Infraestrutura, Tarcísio, veio até a capital, houve uma audiência, um evento na própria OAB, justamente para discutir a concessão e de que forma, né, se desvincular dela. Quanto tempo isso já faz? Isso foi no ano passado. E considerando a gravidade que é a questão da falta da duplicação do 163, o próprio governo federal, acredito que em uma mobilização dos nossos representantes federais,
deputados federais e senadores e o próprio governador Mauro Mendes, né, junto ao governo federal, o Ministério da Infraestrutura, pode sim mostrar a gravidade do problema, mostrar a situação difícil que está vivendo o Mato Grosso por conta exatamente da falta dessa duplicação com esta concessionária e ter uma intervenção federal no sentido de, em parceria com o governo do estado, imediatamente pegar os principais trechos e já começar um processo de duplicação, até por questões de prioridade, Daniel, sim, sabe? Porque o governo federal investe fortemente em infraestrutura em outros estados. Aqui não. Né? Aqui não. Aqui você poderia ter exatamente um empenho maior do governo federal, considerando essa gravidade, para que realmente esse processo tivesse mais celeridade. Eu acredito que tem que ser esse caminhamento. E não é possível que um desacerto comercial, um desacerto contratual possa se sobrepor ao interesse público, que é justamente a duplicação imediata da rodovia. Exatamente. Não deveria, perfeito, né, Daniel? Jamais. Olha só, gente, nesse momento aqui, muitas mensagens estão chegando em relação a esse tema importantíssimo, porque o mato-grossense já está cansado dessa vergonha, já está cansado de ver perder milhões de vidas nessa rodovia. Vou lembrar aqui um número exorbitante, apenas no ano passado, mais de 200 mortes, viu? Bom, vamos às mensagens, então, ampliar esse momento de interatividade. Bom dia, bancada. Audiência pública é só politicagem, não resolve nada. É o Edson aqui, Magalhães, já comecei abrindo aqui esse momento de interatividade, mensagem aí, chegando aí na tela. Mas olha, é realmente a tônica que fica na cabeça de muitos, né? Mais audiência, como se nunca tivesse acontecido uma audiência. É muito blá, 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 professor, para pouca ação efetiva. A população está vendo isso. Não dá mais para enganar ninguém. Tá? Não dá. Tem um detalhe importante, a Odebrecht é uma multinacional. A Rota Oeste é uma das empresas da Odebrecht. A Odebrecht tem serviços no mundo todo, gente. Tem um patrimônio bilionário. Você está entendendo? A gente não está falando de empresinha de bairro, de coisa pequena, sem desmerecer a empresa de ninguém. Estamos falando de uma multinacional que recebe bilhões de dólares nos Estados Unidos, recebe bilhões de euros na Europa, tem participação na África. Quer dizer, então, não é possível que realmente, numa ação jurídica, nós não possamos ter pelo menos um empenho, né, no sentido de bloquear alguns bens dessa concessionária para que realmente possa ressarcir aí ou iniciar imediatamente essa duplicação. Eu acho que tem que ter um caminho, só isso que eu acho. Não pode ficar no plano da teoria, achando que o Júlio Perdigão tem razão, né, e esperar 2 anos para fazer essa duplicação. Pelo amor de Deus. Vamos aqui a mais mensagens, então, chegando aí para a gente nesse momento. A Lei Candir é um absurdo. O povo brasileiro paga ICMS quando compra os alimentos e paga para a China quando exportamos. A Rota Oeste é mais uma herança maldita do PT. Olha, nesse momento você não está vendo aí a mensagem, a gente só está com um pequeno probleminha, daqui a pouquinho a gente tenta resolver, tá? Mas faço questão de trazer assim mesmo a sua mensagem. Vamos lá. Bom dia, bancada. Duplicação, Mato Grosso é um dos estados mais ricos do país. Triplicação é o que deveria ser feito, pensando num futuro. Em São Paulo, em Minas, tem vários pedágios triplicados. É uma beleza, é seguro. É isso, gente. As pessoas preferem pagar para um pedágio, né, para uma concessionária, mas ter toda a segurança de que você vai transitar por aquela rodovia e vai chegar vivo, né, ao destino final. Se for um pneu, alguém vai te socorrer lá da concessionária. Se tiver algum problema mecânico, também. E o que a gente vê aqui é apenas um corre-corre para buscar corpos. Isso é triste demais. Mato Grosso não merece mais isso. Bom dia, bancada. Demorou para melhorar a BR 163 e 364. Vamos lembrar que os caixas do governo estão abarrotados de dinheiro. Ninguém suporta mais essa situação. O dinheiro está entrando e a gente não vê a contrapartida dele, né? E por falar em dinheiro que entra nos cofres públicos, nós não temos toda a contrapartida devida. Vamos mudar um pouquinho de assunto agora, porque como não existe nesse momento aqui um desfecho, nós vamos voltar a falar em outras edições sobre a BR-163. Mas agora nós vamos lá para a Câmara de Vereadores de Cuiabá, porque professor Haroldo, Daniel Petegil, que presente de grego, viu? Todos os municípios brasileiros estão enfrentando, ou grande parte deles. Por quê? Porque o governo federal
fez o marco do saneamento. O que é o marco do saneamento? São novas regras, um conjunto de regramentos que deve ser aplicado em todos os municípios para que a gente possa ter uma gestão eficiente dos resíduos sólidos, do lixo, tá? E aí, o que aconteceu? A lei federal estabeleceria que os municípios poderiam passar esta conta para os munícipes, é isso mesmo. Hoje a gente não paga nada para ter a coleta do lixo, por enquanto, mas essa história pode mudar. E ontem, na Câmara de Vereadores, chegou a mensagem do Executivo. Quem falou a respeito do projeto foi o vereador Chico 2000. Vamos ouvir, então, o que ele tem a dizer sobre essa mensagem do Executivo. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ela trabalha a constitucionalidade de todas as mensagens e projetos de leis que são submetidos ao plenário. E a Comissão de Acompanhamento da Execução Orçamentária, ela faz a análise da questão orçamentária do município, né? Onde entra essa arrecadação, a espécie de arrecadação. Esse é o papel da Comissão de Orçamento. Agora, existe como reprovar esse projeto, já que faz parte do marco legal do saneamento? Existe alguma alternativa em não cobrar essa taxa do lixo? Olha, eu, enquanto presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, entendo que não há. Você pode trabalhar e ampliar as isenções, mas deixar de cobrar, não. Você disse muito bem que existe uma lei federal que estabelece o marco que regulamenta o saneamento no país, não é só em Cuiabá, é no país, né? Então, todos os municípios são obrigados a, através de lei, se enquadrar nessa lei federal, regulamentando-a. E é isso que o prefeito fez. Agora, as isenções, as pessoas que são isentas de taxa de água são isentas da cobrança de lixo. As pessoas que têm isenção de IPTU também têm isenção da cobrança de taxa de lixo. Quer dizer, esses foram os critérios para beneficiar essa população mais humilde, mais carente, é possível de se fazer. Essa é uma forma que facilita e torna mais barato a cobrança. O que acontece? A conta de água, ela já chega na casa de todos que exercem esse consumo, tá certo? Digamos que vai cobrar através de um boleto. Esse boleto o banco vai cobrar para emiti-lo. Essa cobrança o banco vai cobrar para fazer. E alguém tem que pagar. E quem vai pagar vai ser o contribuinte. Então, cobrar por boleto seria mais caro para o consumidor. Que valor seria esse? De que forma será calculado? Não tenho essa informação nesse momento, eu não tenho. Questão de valores a serem cobrados, eu não tenho, não posso fazer conjecturas aqui. Ou seja, quem pagar, não pagar água, não vai ter coleta de lixo e tem interrupção do fornecimento de água, é isso também? Sem saída. Possivelmente, sim. Pois é, possivelmente aí não é uma resposta que agrada, né? O que eu perguntei para ele, tudo bem, vereador, mas se for aprovado, se passar aqui, o senhor está dizendo que essa cobrança vai chegar na casa da população através da concessionária de água. E aí, quem não tiver dinheiro para pagar água e não tiver dinheiro para pagar a coleta? Eu não sei se é apenas uma única fatura ou se é uma fatura desmembrada, eles também não sabem. Ou seja, a mensagem chegou e tem mais perguntas, gente, do que respostas. Por exemplo, que valor é esse? Porque aí a Câmara aprova, tá? Libera o município de fazer a cobrança da taxa de coleta de lixo. Tá, mas e o valor? Qualquer valor que for deliberado, então a população vai ter que engolir isso? Nós não sabemos, a Câmara de Vereadores não sabe, professor. Não sabe, por exemplo, quem faria a cobrança, não sabe o valor dessa cobrança, qual será a mensuração, quem produz mais lixo, quem produz menos lixo, de que forma isso se converteria em pagamento. Agora, eu vou lembrar aqui uma coisa, viu, professor? Lembra. Essa situação aqui é delicadíssima. No ano passado, esse projeto já foi para a Câmara e foi rejeitado. E até o momento,
as perguntas que sobraram no ano passado continuam sem respostas. De que forma discutir com seriedade um projeto como esse? É porque nem eles sabem exatamente qual o grau de constitucionalidade desse projeto, né? O que nós sabemos é o seguinte, essa lei é uma lei federal, foi sancionada em 2020, em julho de 2020, pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, que tem como objetivo até 2033, 99% da população brasileira ter água potável dentro de casa e 90% da população brasileira ter esgoto tratado. Esse é o objetivo exatamente dessa lei e ela é uma lei impositiva, até onde eu analisei. Ou seja, todos os municípios devem criar, né, a partir do marco de saneamento básico, fazer essa cobrança desta taxa. Apenas 47% dos municípios já o fazem. E Cuiabá não pode ser diferente. E eu acho até que o executivo, no caso do prefeito Emanuel Pinheiro, e vereadores, não tem muito o que fazer numa situação como essa. Pelo menos esse é o primeiro entendimento que eu tenho sobre esta situação. Agora, o questionamento que eu faço, Luciana, Daniel e telespectador, é o seguinte: quando a gente paga IPTU, já não está no IPTU exatamente a questão da taxa do lixo? Ou eu estou redondamente enganado? Inclusive, essa taxa ela é escalonada. Como a gente paga o IPTU em parcelas, a gente paga de forma antecipada essa taxa. Porque ela vem junto, embutida dentro do IPTU. Né? Quando você divide o seu IPTU em 3, 4, 5, 6 vezes que seja, né, você está pagando antecipada essa taxa que subentende-se que seria recolhido o lixo ali, né, durante o ano todo. E um outro objetivo desse marco também, que eu acabei esquecendo que é muito importante, segundo o governo federal, é acabar definitivamente com os lixões em todo o país. Então, o senhor tocou em 2 pontos aí importantíssimos, professor, mas tem uma palavrinha no poder público e também na iniciativa privada para muitos, principalmente para os gigantes das produções infinitas, de renúncia fiscal. O poder público, professor, tem a prerrogativa de ter renúncia fiscal. Por quê? Se a Prefeitura de Cuiabá sempre pagou por esta conta, sempre foi responsável pela coleta, pela destinação dos resíduos sólidos e a Prefeitura não implementou nenhum novo serviço. Professor, tem coleta seletiva aqui em Cuiabá? Não, não tem. Tem o tratamento 100% dos resíduos sólidos? Não, não tem. Então, peraí, o senhor está dizendo para mim que o marco do saneamento que foi feito pelo governo federal, a única finalidade é cobrar da população, é castigar mais o bolso? Eu duvido que essa seja a finalidade, como o senhor mesmo explicou aí. Eu não falei isso. Não, o senhor que é para castigar. Não, eu que estou dizendo que eu duvido que o marco do saneamento foi criado só para judiar do bolso. Porque se a Prefeitura de Cuiabá implantar essa cobrança da forma como os resíduos são geridos, eu vou entender que a Prefeitura de Cuiabá ela está apenas utilizando o marco para cobrar da população e não dar a devida contrapartida dos resíduos. O senhor disse que é um projeto do governo federal que traz imposição. Isso. E eu estou dizendo o seguinte, que imposição é essa então que a Prefeitura vai fazer com que a gente aceite, Daniel? Porque veja só, não tem coleta seletiva. Alguns municípios que já implantaram a cobrança têm há muitos anos, principalmente os municípios do interior de São Paulo, Minas Gerais, muitos estados estão anos-luz à frente, viu gente? Encabeçando realmente todo um projeto aí ambiental. Cuiabá não tem. Olha só, até hoje o esgoto é depositado no Rio Cuiabá. Daniel, se a gente não tem aqui um planejamento do saneamento, eu acho que é importante. Pode responder, por favor. Com relação à receita, segundo o projeto do marco de saneamento básico, Luciana, né? Segundo este projeto, até onde eu li, o município que não o fizer fica caracterizado como renúncia de receita e ele será punido caso ele não o faça. Não faz o quê? A cobrança ou o planejamento do saneamento básico? Ele precisa cobrar. Bom, cobrar pelo quê? Pois é. Pela coleta só? Eu sei, entendo, eu entendo a sua posição também. Quer dizer, você vai cobrar por uma coisa que definitivamente não se tem nenhum projeto, nenhum plano, não sabe nem o valor. Eu entendo perfeitamente todas essas indagações, né? Eu só estou mostrando para vocês até onde o governo federal está chegando com a cobrança dessa taxa, qual que é o objetivo dele, né? E de que forma o município está amarrado, considerando que é uma lei federal. Só isso, mais nada. Né? Queria destacar 2 coisas em relação a esse processo. Grande parte dos municípios brasileiros não fazem a lição de casa em relação à política de resíduos sólidos. Não tem aterro sanitário, não tem coleta seletiva. Aqui em Mato Grosso isso é generalizado.
entre os municípios, né? Incluindo a capital, que tenta ali fazer algumas políticas nesse sentido, mas não consegue executar de uma forma adequada. E outro ponto que eu quero destacar em relação a esse marco de saneamento é que nem sempre as decisões tomadas em Brasília chegam de forma clara para a população, né? Olha aí, a gente teve anteriormente, antes dele sancionar, antes do presidente sancionar em 2020, houve uma votação no Congresso, foi aprovado, depois o presidente assinou e não se sabia de forma muito eficaz que os municípios teriam que criar uma nova cobrança para a população. Tudo isso estava quieto até agora, né? Aos poucos a lei tem que ser executada nos municípios, precisa passar por essa lei municipal aqui em Cuiabá e agora de repente surge essa informação de que uma nova taxa vai ser cobrada da população. Isso lá atrás, em 2019, 2020, não ficou claro não, né? Quando o marco de saneamento básico foi sancionado pelo presidente. Agora não tem como escapar, realmente, né? Eles só vão discutir as isenções, se algumas faixas da população, né, cuiabana podem ser isentas de pagar, mas o grosso da população cuiabana e dos outros municípios também vai ter que ser reproduzido, vão ter que pagar essa taxa. Olha Exatamente. Só, é o mínimo, né? Incluir aí faixas de pessoas que vão ficar de fora do pagamento. Isso daí é dever, não é a prefeitura sendo boazinha, não. É constitucional. As pessoas já têm aí direito a uma isenção da energia elétrica, já tem do IPTU e com a coleta de lixo não é nenhum presente, não. É dever do poder público municipal. Agora, se realmente a gente tiver que pagar essa conta, ainda que não tenhamos um manejo adequado dos resíduos sólidos aqui, eu vou perguntar, e aí, o valor dessa conta? Por quê, gente? Nada mudou na gestão do lixo. O ano passado, ou o ano retrasado, essa conta que a prefeitura pagava era de 10 entre 15 milhões. De repente, não houve nenhuma implementação e 40 milhões de reais. E aí, por que será que subiu tanto assim de um ano para o outro? É porque sabíamos ali, o poder público, que futuramente não era mais a prefeitura que iria pagar, é a população? Ou seja, Daniel, muito precisa ser explicado, não é um assunto tão simplista assim, não. A população vai ter que pagar e ponto final, porque assim determinou o governo federal. A Prefeitura de Cuiabá precisa fazer o dever dela, tem que apresentar um planejamento dos resíduos sólidos e deveria fazer isso antes de obrigar a população a pagar essa conta. E existem outros tipos de entendimento. Por exemplo, o vereador, nós vamos ouvir agora, o Diego Guimarães, que também é advogado, segundo ele, na avaliação dele, o município não é obrigado não a fazer com que a população pague essa conta. A vereadora Edna do PT também tem um entendimento um pouco diferente. Vamos ouvir então. Vamos, nesse momento, chamar o vereador Diego Guimarães e também a Edna Sampaio do PT para falar em relação a esse posicionamento aqui da cobrança da coleta do resíduo sólido. Vamos lá. Na verdade, pior do que taxar o lixo é taxar o lixo junto com a conta de água, né? Quando o munícipe não conseguir pagar o lixo, vai cortar a água dele também. Nós precisamos fazer uma discussão muito grande, a comunidade precisa ajudar aqui os vereadores que estão lutando contra isso, porque vai vir como um rolo compressor. O pior ainda que nós temos é que o valor não está definido. Nós estamos dando uma carta em branco para depois o prefeito Emanuel Pinheiro, por decreto, definir qual valor será cobrado aí pela coleta desse lixo. Mas tem como ser diferente, reprovar, já que é o marco do saneamento e o governo federal obriga os municípios a fazer essa cobrança? Mas não obriga a cobrar junto com a taxa de água, com a coleta de água, né? Com a coleta de esgoto e com a taxa de água. Isso não está obrigado. Então, tudo bem, tem que cobrar, mas vamos encontrar uma fórmula que não seja colocar o cidadão num grupão de contas, né? Que se não pagar uma, todas estão cortadas. Não, é obrigatório o município fazer a coleta, fazer a gestão dos resíduos sólidos do município e principalmente ter um aterro sanitário onde faça a separação dos lixos recicláveis, do orgânico, do inorgânico e poder fazer essa gestão. Isso é obrigatório o município fazer, que hoje já não faz. Mesmo Cuiabá pagando uma das coletas de lixo que é a das mais caras per capita do Brasil. Tá? Não é obrigatório. O que a prefeitura precisa é regulamentar a coleta do lixo. Agora, cobra se quiser. O cidadão cuiabano não suporta mais IPTU,
é ISS, são os IPVAs da vida, é muito imposto, muita taxa, e nós temos que lembrar que nós estamos num momento de crise. Por que é que o prefeito, no final do ano, quando ele disse que já teve essa proposta rejeitada aqui da casa, ele chegou a dizer que iria isentar 35 mil famílias de pagar a taxa de lixo? Por que não isenta a cidade inteira, então? Ele pode. Se o município quiser custear, como já vem custeando, como sempre custeou, com o recurso da fonte 100, a coleta de lixo, ele pode fazer. Agora, o que ele quer é criar uma nova fonte de arrecadação. E isso nós não vamos admitir. Isso é inaceitável. O IPTU serve justamente para isso. Nós já temos uma cidade que, infelizmente, as ruas estão esburacadas, a saúde não está funcionando, a educação servindo arroz e salada para as crianças. E agora vem mais uma coleta, mais uma taxa para cima de cidade. Onde é que está indo parar o nosso dinheiro do IPTU? Cuiabá que tem crescido anualmente a sua arrecadação. Em 2017, nós tivemos uma arrecadação de 2,3 bi. Em 2022, nós estamos chegando a 4,2 bi. Praticamente dobrou. Então, essa conversa que é obrigatória a cobrança é balela, é conversa para boi dormir. É gente que quer, na verdade, encher mais ainda os cofres do prefeito para que ele continue gastando como ele bem quer. Infelizmente, em Cuiabá, dinheiro não falta. O que falta é boa gestão. O prefeito tem que cobrar a coleta de lixo, mas precisa elaborar um plano municipal de manejo dos resíduos sólidos, conforme está disposto na legislação federal. Não é simplesmente apresentar a esta casa a cobrança dessa taxa de esgoto sem que tenha nenhum plano. Nós não temos coleta seletiva aqui em Cuiabá, nós não temos as condições adequadas de acondicionamento do lixo sólido produzido aqui em Cuiabá. Nós precisamos organizar a política municipal do resíduo sólido aqui. Então, não é simplesmente cobrar. E não é verdade também que o poder municipal não possa subvencionar a tarifa. É preciso também expor quantas pessoas seriam pagantes dessa política, né, e quantas pessoas não poderiam pagar. Então, é muito mais complexo do que simplesmente dizer que aqui nós somos obrigados a aprovar uma taxa de lixo quando nós já aumentamos, já existe sobretaxa da água sobre o esgoto, né, de 90%. Eu tenho sempre que repetir, a Prefeitura está autorizando o pagamento, a cobrança ilegal da taxa de esgoto por estimativa sobre o valor da água. Já aumentamos aqui o valor do transporte coletivo em mais de 20% e agora quer o Poder Executivo, sem apresentar nenhum plano de desenvolvimento da política de resíduo sólido aqui no município de Cuiabá, conforme está a lei, apresentar a cobrança dessas taxas, isentando um grupo de pessoas que a gente não sabe exatamente se de fato é aquele grupo, se de fato dessa forma a gente tem condições de aprovar essa lei. Olha só, gente, o tempo aqui estourou, esse debate aqui vamos trazer ainda depois do comercial e também tem muitas mensagens, viu? 6h43, ficamos com imagens agora da Avenida Historiador Rubens de Mendonça, o trânsito começando aí a ganhar mais corpo por conta do horário 15 para 7, né, praticamente, a turma quer chegar cedo ao trabalho. Voltamos já já.